Fala pessoal, olha só, esse vídeo aqui é para a gente resolver a questão de número 28 da prova da SpaceX de 2019, modelo A. Sempre lembrando que eu me baseio sempre no modelo A da prova. Essa questão de número 28 é a oitava questão de física da prova do concurso militar da Escola Preparatória de Cadetes do Exército do ano de 2019, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse problema aqui, que é interessante resolver. Olha só, no triângulo retângulo isósceles x, y, z, conforme desenho abaixo, então aqui nós temos o esquema, né? Aqui nós temos o desenho, o triângulo retângulo x, y, z. Esse triângulo retângulo é um triângulo retângulo isósceles, em que xz, olha, xz é igual a yz, que é igual a 3 centímetros. Foram colocadas uma carga elétrica pontiforme Qx de mais 6 nanocoulombs, né? Aqui no vértice X eu coloco uma carga de mais 6 nanocoulombs e no vértice Y eu coloco uma carga de mais 8 nanocoulombs. O que ele pede? A intensidade do campo elétrico resultante no ponto Z, tá? Calcule o módulo do campo elétrico resultante no ponto Z, beleza? E aí ele dá uma informação que é uma informação essencial, né? O meio onde se encontra esse sistema é o vácuo, e nós sabemos que a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, tá? K0 é a constante eletrostática do vácuo, esse é o valor e essa é a unidade, tá? No sistema internacional, beleza? Informações, vamos anotar as informações. Nós temos o seguinte: a carga QY, tá? A carga QY, colocada no vértice Y, tem valor de mais 8 nanocoulomb. O que é esse N minúsculo? Esse N minúsculo é um submúltiplo, significa nano. Nano significa 10 a nona. Então, 10 a menos 9 no caso, desculpa. Nano significa 10 a menos 9. Então, mais 8 nanocoulomb é a mesma coisa do que mais 8 vezes 10 a menos 9 coulombs, tá? A carga Qx tem valor de mais 6 nanocoulomb. Como o nano é um submúltiplo e significa 10 a menos 9, ou seja, a carga Qx é positiva, né? Como a carga Qy também é, e tem um valor de 6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Xz, que é o vértice, e YZ, que também é o vértice, são iguais, né? Como é um triângulo retângulo isósceles. Vértice não, né? Catetos, né? XZ é o cateto, YZ é o cateto. Esses catetos são iguais, porque esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles. Aqui, onde nós temos aqui o nosso ângulo de 90, então nós temos os catetos iguais a 3 centímetros. Eu coloquei na unidade de metros, porque essa é a unidade de comprimento no sistema internacional, tá? Então eu peguei, ao invés de usar 3 centímetros, eu vou usar metros, tá? E aí, para transformar de centímetros para metro, eu divido por 100, então 3 centímetros é igual a 0,03 metros. E nós temos a constante eletrostática do vácuo, K0, que é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado, tudo isso dividido por Coulomb ao quadrado. Beleza? Galera, é o seguinte, vamos comentar um pouco sobre campo elétrico, tá? Então, vamos comentar um pouco sobre campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse círculo, né, essa bola em azul, nesse meu esquema, indica uma carga pontiforme positiva sendo colocada no espaço, tá? Então, aqui em azul é uma carga pontiforme positiva de valor Q, um valor Q qualquer, tá? O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que a presença de uma carga pontiforme positiva gera campo elétrico. Esses vetores em preto, né, indicam os vetores campo elétrico de uma carga, né, gerados por uma carga positiva. Esse E aqui significa vetor campo elétrico, tá? E o que vocês precisam saber? Que cargas positivas geram vetores campo elétrico que saem da carga. Vou repetir, isso é muito importante. Cargas positivas geram vetores campo elétrico que saem para fora da carga. Então aqui eu tenho infinitos vetores campo elétrico saindo dessa carga positiva azul, pontiforme, tá? Só que aqui eu coloquei só alguns para a gente poder analisar, tá? O que é o contrário de uma carga negativa. Então,
Aqui, por exemplo, esse círculo, né, essa bola aqui em vermelha, indica uma carga negativa, né, uma carga pontiforme negativa, de valor Q qualquer, tá? E uma carga pontiforme negativa vai gerar campos elétricos que entram na carga. Então, esses vetores aqui de cor preta, né, os vetores E, os vetores campo elétrico da carga pontiforme negativa, entram na carga negativa. Então, é importantíssimo que vocês saibam isso, que cargas positivas geram vetores campo elétrico que saem da carga. Carga negativa geram vetores campo elétrico que entram na carga, tá? Isso é importante saber. E como aqui no problema nós estamos lidando com cargas positivas, tá? Qx e Qy são cargas positivas, então vamos analisar aqui uma coisa importante. Eu tenho aqui essa carga positiva, tá? Continuando com aquele exemplo, esse círculo em azul, essa bola em azul, representa uma carga pontiforme positiva, tá? Essa carga pontiforme positiva vai gerar no espaço vetores campo elétrico que saem da carga, que são representados em cor preta, tá? E essa carga tem um valor Q qualquer. Aí eu pego no espaço e escolho um ponto, para eu poder estudar o comportamento do vetor campo elétrico nesse ponto P. E aí, o que eu verifico primeiro? Eu verifico que esse ponto P está numa certa direção X, tá? Então, eu coloquei aqui a carga e o ponto numa certa direção X, e eu percebo que da carga até o ponto P, eu tenho uma distância, né, que eu chamo de dQp. dQp é a distância da carga até o ponto P. Beleza? E como vai se comportar o vetor campo elétrico nesse ponto P? Da seguinte forma. O vetor campo elétrico, que é esse vetor aqui E em vermelho, ele vai estar na direção X e ele vai estar sendo apontado, né, atuando no ponto P para a direita. E não poderia ser diferente, tá? Por quê? Porque cargas elétricas positivas geram vetores campo elétrico que saem da carga. Então, esse vetor só pode estar para a direita. Não tem outra alternativa, tá? Então, nessa direção aqui, tá? Na direção X, o vetor vai estar sendo atuado no ponto P para a direita, tá? Porque cargas elétricas positivas, independente de ser pontiforme ou não, vão gerar, né, vetores campo elétrico que saem da carga, infinitos vetores campo elétrico saindo da carga. Então, aqui eu também terei a atuação do vetor campo elétrico E nessa carga. Nessa carga não, né? Nesse ponto, tá? E verifique uma coisa, galera. O que eu quero que vocês percebam? Que nós estamos falando aqui de campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Esse E aqui, que é um vetor campo elétrico, esse E é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial tem direção, tem sentido e tem módulo, tá? E aí, olha só, qual é a direção desse vetor E? É a direção X. Qual é o sentido desse vetor E? É o sentido para a direita. E qual é o módulo? Existe uma equação que nos possibilita calcular o módulo de um vetor campo elétrico em determinado ponto gerado por uma carga. Então, olha só, o módulo do vetor campo elétrico, que eu chamei de E, olha só, o módulo do vetor campo elétrico vai ser igual a K0 vezes o módulo da carga dividido por dQp ao quadrado. Então, vamos analisar essa equação aqui com calma, tá? Olha só, o módulo do vetor campo elétrico é diretamente proporcional a K0. K0 é a constante eletrostática do vácuo, porém poderia ser em qualquer outro meio, tá? Aqui, como nós estamos lidando no vácuo, aqui vai ser K0. Ou seja, o módulo de E é diretamente proporcional à constante eletrostática do meio. O módulo de E é diretamente proporcional ao módulo da carga. Aqui, galera, eu só estou preocupado com o valor da carga. Eu não me importo se essa carga é positiva ou se essa carga é negativa. No cálculo do módulo do campo elétrico, eu só me importo, só é importante o valor da carga. Então, por isso que eu coloco aqui o módulo da carga, tá? E o módulo do vetor campo elétrico em determinado ponto é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lembrando que dQp é a distância da carga Q até o ponto P. Então, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o nosso esquema, tá? Vamos aqui para o nosso esquema. Vamos aplicar tudo isso no nosso esquema, beleza? Lembrando que
aqui eu tenho uma carga QX positiva, tá? E aqui eu tenho ponto Z. Galera, aqui eu tenho uma carga QX positiva. Essa carga QX positiva vai gerar vetores campo elétrico nesse espaço que saem da carga. Então, qual é a direção e o sentido do vetor campo elétrico da carga X no ponto Z? É a seguinte. Aqui, no ponto Z, nós teremos a atuação do vetor campo elétrico que eu vou chamar de EX. Galera, EX é o vetor campo elétrico gerado pela presença da carga positiva X, pela carga positiva QX no vértice X, tá? Se eu pegar a carga QX e colocar aqui, essa carga vai gerar infinitos vetores campo elétrico no espaço, e aqui, né, exatamente essa vai ser a direção e o sentido do vetor campo elétrico EX no ponto Z, tá? Cargas positivas geram vetores campo elétrico que saem da carga. Então aqui vai saindo da carga, ó, nessa direção e sentido para baixo, beleza? Vamos calcular o módulo de EX. O módulo de EX é K0 vezes o módulo da carga X dividido pela distância de X, né, até Z ao quadrado. Vamos utilizar essa equação aqui, só que agora para a carga X, beleza? Substituindo os valores, K0 é 9 vezes 10 a nona. A carga positiva QX é mais 6 vezes 10 a menos 9. E a distância é 0,03. Essa distância tem que estar elevada ao quadrado de acordo com essa relação aqui, tá? Então, isso vai me dar que o módulo do vetor campo elétrico gerado pela carga X é 54 dividido por 0,0009, tá? Ou seja, o módulo do vetor campo elétrico gerado pela carga QX no ponto Z é de 6.000 newtons por coulomb, e 6.000 é igual a 6 vezes 10 a quarta, né? Colocando aí em notação científica. E nós teremos que o módulo do vetor campo elétrico EX, né? O módulo do vetor campo elétrico EX, gerado pela carga positiva QX no ponto X, vai ser de 6 vezes 10 a quarta newton por coulomb. Galera, newton por coulomb é a unidade de campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então, eu anoto essa informação e guardo. O módulo de EX é 6 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Esse é o módulo do campo elétrico aqui no ponto Z, devido à carga QX no ponto X. Vamos fazer a mesma coisa para a carga QY no ponto Y. Olha só. Olha só como é que vai atuar, né, o campo elétrico no ponto Z. Então, o EY é o vetor campo elétrico devido à presença da carga Y, tá? Na carga QY no ponto Y. Então, olha só. Aqui na carga QY... olha só. Me embolei. Aqui no ponto Y, eu tenho uma carga QY positiva. Essa carga QY positiva vai gerar infinitos vetores campo elétrico que saem da carga, certo? Então, no ponto Z, nós teremos esse vetor campo elétrico EY nessa direção, né, na direção da carga, só que saindo da carga, tá? Beleza? Cargas positivas geram campo elétrico cujos vetores saem da carga, tá? Eu tenho positivo aqui, então tá tranquilo. Então, por isso que aqui é para a direita e aqui é para baixo, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou calcular o módulo de Y. Da mesma forma que eu calculei o módulo de EX, eu consigo calcular o módulo do vetor campo elétrico EY. Então, o módulo do vetor campo elétrico EY é igual a K0 vezes o módulo de QY dividido por DYZ ao quadrado, né? QY é a carga QY colocada no ponto Y, né? E DYZ é a distância da carga até o ponto Z. Beleza? Substituindo os valores, eu vou ter que o módulo de Y é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de mais 8 vezes 10 a menos 9, que é a carga QY, dividido por 0,03 ao quadrado, tá? E aí, eu realizando essa conta, eu descubro que isso é igual a 72 dividido por 0,0009, e isso vai me dar um valor de 80.000, né? Aqui é 60.000, né? Eu tinha falado 6.000, mas é... Deixa eu até ver se eu errei aqui, eu acho que não errei não, né? É 60.000, tá? Eu tinha falado 6.000, mas é 60.000, 6 vezes 10 a quarta,
E aqui eu tenho 80 mil, tá? 80 mil newtons por coulomb, certo? Colocando em notação científica, eu vou ter 8 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Ou seja, vou anotar também, o módulo do vetor campo elétrico é x, é de 6 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. O módulo do vetor campo elétrico EY é de 8 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Beleza? Então, vetor saindo devido a essas cargas positivas, tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o vetor campo elétrico resultante devido à presença dessas duas cargas no ponto Z, tá? O que eu percebo aqui? Eu tenho dois vetores de mesma natureza. Eu tenho duas grandezas vetoriais, né? Eu tenho dois vetores que representam a mesma grandeza vetorial. Então, eu posso somar esses vetores, tá? Então, como que eu faço para somar esses vetores? Eu gosto de utilizar aquilo que a gente chama de regra do paralelepípedo, regra do paralelogramo. O que eu faço? Eu traço uma reta paralela ao vetor EY, traço uma reta paralela ao vetor EX, né? E aqui no ponto de encontro dessas retas, eu vou ter justamente aonde chega o meu vetor campo elétrico resultante. Tá? Então, o meu campo elétrico resultante, né, o meu vetor campo elétrico resultante, vai ter essa direção e esse sentido. Tá? Isso utilizando a regra do paralelogramo para fazer soma de vetores de mesma natureza. Tá? Eu tenho aqui dois vetores que representam a mesma grandeza, então eu posso somar. Beleza? E aí, olha só, o que eu faço? O que eu posso fazer para somar esses vetores? Eu posso utilizar aqui o Teorema de Pitágoras, né? Eu posso utilizar aqui o seguinte, o módulo do vetor campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor campo elétrico EX ao quadrado mais o módulo do vetor campo elétrico EY ao quadrado, tá? Galera, eu sempre vou preferir, na medida do possível, utilizar a regra do paralelogramo, tá? Existe outra forma de fazer soma vetorial, mas eu gosto muito dessa, eu acho sempre mais fácil, beleza? Mas aí fica ao seu critério, tá? E aí, olha só, qual é o módulo de EX? EX é 6 vezes 10 a quarta, isso vai ser elevado ao quadrado, mais 8 vezes 10 a quarta, que é o módulo de EY, tudo isso elevado ao quadrado. Isso vai ser 36 vezes 10 a oitava, mais 64 vezes 10 a oitava. Isso vai ser 100, né? Eu posso somar aqui, são potências de mesma base, então eu posso somar 36 mais 64, 100 vezes 10 a oitava, beleza? 100 vezes 10 a oitava é igual a 10 ao quadrado vezes 10 a oitava, isso é igual a 10 a décima. Lembrando que 10 a décima é igual ao quadrado do módulo do campo elétrico resultante, tá? Então, o módulo do campo elétrico resultante ao quadrado é igual a 10 a décima. Ou seja, o módulo do campo elétrico resultante é a raiz quadrada de 10 elevado a 10, tá? E aí eu posso simplificar esse 2 com esse 5, né? E aí vai ficar 10 a quinta newtons por coulomb. Ou seja, a presença dessas duas cargas vai gerar um campo elétrico resultante nessa direção, nesse sentido, cujo módulo é de 10 a quinta newtons por coulomb. Tá? Isso vai nos dar a alternativa correta da questão, letra E de escola. Tá? Então, galera, fica aí a resolução desse problema para vocês. É um problema também bom da prova, tá? Digamos aí, é um problema de nível bom para o nível da prova da SpaceX. Eu espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema. Espero ter te ajudado a ter entendido um pouco da teoria, né? Estudar vetores de campo elétrico, estudar ali o módulo do vetor campo elétrico, como se comportam vetores de campo elétrico gerados por cargas positivas e negativas. Isso é importante que você saiba para entender esse problema, tá? Então eu espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema, espero ter te ajudado a ter entendido a teoria. Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Para quem está me assistindo no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist de todas as questões de física da prova da SpaceX de 2019 resolvidas, para que vocês possam ter acesso também às resoluções das outras questões, tá? Galera, vou ficando por aqui. Agradeço fortemente a atenção de vocês. Agradeço fortemente por ter me ouvido até aqui, pela sua paciência e pelo seu tempo, porque eu sei que é muito precioso, tá? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!